E aí, pessoal, vamos para mais uma aula sobre gráfico de ponto de fusão e ebulição. E também envolvendo substância e mistura, certo? Tá, aqui eu trouxe um exercício. Essa folha aqui eu acho que vocês não estão vendo muito bem não, tá? E a luminosidade deve estar muito clara. Mas vamos nós, ó. Aqui eu tenho 10, 20, 40 e 50. Eu tenho um gráfico de substância aqui. Por que é um gráfico de substância? Porque eu tenho dois pontos fixos, meu PF e meu PE, certo? Aqui em cima eu tenho minha temperatura em graus Celsius e aqui embaixo eu tenho meu tempo em minuto, tá? Vamos nós, ó, aqui eu tenho 10, 20, 40 e 50. Vamos para o exercício para a gente poder relacionar esse gráfico melhor. Tá, eu tenho um gráfico, eu sei que é substância. Por que é substância? Porque eu tenho dois pontos fixos. Tá, o que esse gráfico me mostra? As minhas perguntas sobre o gráfico são: faixa de temperatura no estado sólido. Então, olha só. Bem, se eu tenho ponto de fusão e ebulição, eu tenho uma passagem de quê? Estado sólido para o líquido. Estado líquido para o gasoso. Certo? Então vamos nós, ó. PF. Tudo que vem antes de PF no estado sólido. Tudo que vem entre PF e PE, líquido. Depois de PE, gasoso. Por quê? Porque fusão é passagem do estado sólido para o líquido. Ebulição do líquido para o gasoso. A minha primeira pergunta é: faixa de temperatura no estado sólido. Então, olha só, ele está no sólido entre o quê? 10 e 20. Professora, é entre 0? Não. Por quê, gente? Porque o gráfico não começou daqui. Ele não começou a ser aquecido em 0. Ele começou a ser aquecido em 10. Muita atenção nos gráficos. Então, quando essa pergunta tem faixa de temperatura no estado sólido, qual vai ser a resposta? 10 graus Celsius a 20 graus Celsius. É a faixa de temperatura no estado sólido. Faixa de temperatura no estado líquido. Ó, 20 entre 40, porque foi a faixa do estado líquido, tá? Mas 20 não foi o ponto de fusão? Sim. Tá? Mas ele levou aquele período de tempo na mesma temperatura até se transformar, tá certo? Então a faixa de estado líquido é o que fica nesse intervalo aqui, e nesse intervalo é 20 a 40. Então 20 a 40, certo? Tá, o meu PF, prestando atenção onde está o constante, ó, 20 graus Celsius. O meu PE, mais uma constância, 40 graus Celsius. PF, PE é a mesma coisa de faixa de temperatura? Não. PF e PE é o ponto fixo, ponto exato. Faixa de temperatura é o intervalo de temperatura que aquela substância passou no estado líquido, ou no estado sólido, no estado gasoso, seja qual for o estado fixo. Mas é o período, a temperatura que ela passou, tá? Tempo da fusão. Então, olha só, aí eu vou olhar embaixo. O meu ponto de fusão começou em 10, terminou em 20. Qual foi o intervalo? Eu vou fazer 20 menos 10 igual a 10 minutos. Então, ele levou 10 minutos para concluir a fusão, tá? Tempo em estado líquido. Ó, o estado líquido foi entre 20 a 40, que foi quando terminou a fusão, e para começar a ebulição, certo? Então, ó, 40 menos 20 igual a 20 minutos. Então, ele levou 20 minutos no estado líquido. Tá bom? Relembraram? Conseguiu entender isso? Tá certo. Quando eu falo em gráfico de mistura, é um gráfico que tem variações, ok? Só que eu tenho dois tipos de mistura. Eu tenho uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica. E aí, como que a gente vai identificar isso? Qual a diferença no gráfico, visualmente? Eu tenho dois gráficos aqui, ó, tá? Qual a diferença? Perceba
parte paradinha, outra parte variável. Mas, professora, a senhora me diz que mistura não tem ponto fixo. Sim, ele não tem ponto fixo. Por isso que é uma mistura especial, tá? Porque ela vai ter uma das passagens fixas, tá? Esse gráfico aqui representa uma mistura eutética, tá? O que significa isso? Pelo amor de Deus. É um gráfico onde eu tenho o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. Por quê? Porque na mistura eutética são misturas feitas de substâncias sólidas, exclusivamente sólidas, com uma composição muito definida. Então ele acaba tendo um ponto, que é o ponto de fusão, fixo, e o ponto de ebulição acaba sendo variável porque faz parte da mistura. Exemplo de uma mistura eutética, a solda. A solda eu tenho uma mistura de chumbo e estanho. Uma mistura muito bem definida, onde essa composição, onde então eu consigo ter um ponto de fusão fixo, mas eu tenho um ponto de ebulição variável, porque faz parte de uma mistura. Eu não posso perder a essência da mistura, tá? A mistura eutética, fusão fixo, ebulição variável. Mistura azeotrópica, essa daqui, ó. Tá? Olha que nome bonito. Azeotrópica. A mistura azeotrópica, o que ela vai ter de diferente? Ó, percebam. Fusão variável. Ebulição fixo. Então, ó, a diferença está exatamente aí. Na eutética, fusão parado, ebulição variável. Na azeotrópica, fusão variável, ebulição fixo. Ó, fusão variável, ebulição fixo. Por quê? Na mistura eutética, eu falei que ela é formada exclusivamente por substâncias sólidas. Na mistura azeotrópica, ela é formada exclusivamente por substâncias líquidas, tá? Que também vão ter composições definidas. E por terem essas composições definidas, acaba tendo um dos pontos, seja fusão ou ebulição, fixos, tá? No caso da eutética, o fixo é a fusão. No caso da azeotrópica, o fixo é a ebulição. Exemplo de mistura azeotrópica, quando eu misturo água e etanol. Eu tenho uma composição definida, é uma mistura exclusivamente homogênea, ou seja, eu não consigo ver fases. Todas as duas? Sim, todas as duas são homogêneas, tá? A solda eu não consigo perceber a diferença, e quando eu misturo álcool com água numa quantidade, numa concentração adequada, eu também não consigo ter a diferença, tá? Então vamos aí para concluir e fechar esse raciocínio. Show! Mistura eutética, fusão fixo, ebulição variável. Uma mistura formada por substâncias sólidas, tá? Por uma mistura homogênea. Mistura azeotrópica, fusão variável, ebulição fixo. Uma mistura homogênea, formada por substâncias líquidas. Certo? Tudo bem?